Bom, é muito especial nós estarmos todos juntos aqui nessa noite. È molto speciale stare qua tutti insieme questa sera. Mais uma vez nós recebendo bastante da parte do Senhor até aqui, nesse tempo de louvor, de adoração. Ancora una volta abbiamo ricevuto tanto dal Signore in questo tempo di adorazione. Amém? Você tem sido já ministrado pelo Senhor nessa sera? Dio ti sta già ministrando questa sera? Amém? Amen. Bom, nós temos entendido muitas coisas até aqui que o Senhor tem falado conosco. Quindi stiamo capendo già tante cose che il Signore ci sta parlando. O Senhor tem ministrado muito a nós a respeito de uma natureza dele que Ele está mostrando para nós que é possível nós termos em nós. Lui ci sta mostrando tantissimo sulla sua natura, che è possibile con che questa natura sia viva anche in noi. Porque existe uma proposta da parte do Senhor para nós sermos a sua imagem e semelhança. Perché la proposta di Dio per noi è essere alla sua immagine e somiglianza. E para que isso fosse possível, Ele deixou para nós um fruto, o fruto do Espírito, para nós termos a condição de nos parecer com Jesus. Perché questo sia possibile, Lui ci ha lasciato un frutto, il frutto dello Spirito, perché ci possiamo assomigliare a Gesù. Essa é uma capacitação dele, do alto, da graça dele sobre nós, para nós podermos caminhar nossa vida com Jesus, nossa vida cristã. Quindi questa è una capacità che viene da Lui, la sua grazia in noi, perché possiamo camminare come cristiani. Amém? Amém. Resumindo aquilo que foi domingo passado, né? Se vogliamo fare un riassunto di quello che abbiamo già detto la domenica scorsa è questo. As características de Jesus disponíveis no fruto do Espírito para nós hoje. Sono le caratteristiche di Gesù disponibili nel frutto dello Spirito per noi oggi. Só que é o fruto completo, lembra? Amém? Ma è il frutto completo, ti ricordi? Gálatas capítulo 5, se você está com a sua Bíblia aí, a gente vai projetar aqui atrás também. Galati capitolo 5, se hai nelle tue mani, vogliamo anche proiettare. Eu separei alguns trechos entre o versículo 18 e o versículo 25. Ho preso alcuni pezzi, alcuni versetti. Então, essa parte é a seguinte: mas se vocês são guiados pelo Espírito, depois avança um pouquinho, os que pertencem a Jesus, eles crucificaram a sua carne, esses que são guiados pelo Espírito. E ele termina esse discurso no versículo 25 dizendo: vive então pelo Espírito e anda também pelo Espírito. Quindi lui dice, ma se siete condotti dallo Spirito, e più avanti, e quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Agora vamos recapitular o fruto do Espírito. Quindi vogliamo ripetere il frutto dello Spirito. Versículo 22. Versetto 22 del capitolo 5 di Galati. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quindi il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Então, este fruto do Espírito disponível para nós, Quindi questo frutto dello Spirito disponibile per noi, uma vez que nós passamos a caminhar com Jesus e com o Espírito Santo, una volta che camminiamo insieme allo Spirito Santo, esse fruto ele está aí, questo dentro de você. frutto è già dentro di te. Em algum lugar enterrado aí com uma semente, Da qualche parte lì dentro è dentro di te. que precisa crescer, amém? E questo deve crescere. Porque existe uma obra crescente sempre da parte do Espírito Santo em nós. Perché c'è sempre un'opera che cresce dallo Spirito Santo dentro di noi. E a gente consegue enxergar esse fruto já maduro, pronto, mas é uma busca nossa. E noi riusciamo a vedere questo frutto quando è già pronto, però è sempre una costante ricerca dalla nostra parte. Não é verdade? Vero? Eu não sei se vocês, eu acho que não, né? Uma parte só conhece a história de um pé de limão que nós tínhamos quando a gente morava numa chácara. Non so se conoscete tutti la storia di questo albero di limone che avevamo nella nostra casa tanto tempo fa. Porque um fruto ele cresce de uma forma natural quando ele é saudável. Perché un frutto quando è sano cresce di una forma naturale. Isso é no natural quanto no espiritual. Questo vale naturalmente e anche spiritualmente. Então, a gente morou numa chácara e nessa chácara, atrás da nossa casa, onde tinha a janela do nosso quarto, tinha um pé de limão. Quindi abitavamo in campagna e dove c'era la nostra casa, dietro c'era questo albero
che dava i limoni. E como era um lugar muito silencioso à noite, a gente teve uma madrugada, uma experiência surreal. E come era un posto così silenzioso abbiamo avuto un'esperienza sovrannaturale questa sera. Eu de repente ouvi um barulho vindo do pé de limão. Quella notte da nulla ho sentito un rumore che veniva da questo albero. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu abri um pouquinho a janela. E come sono così curioso ho aperto un attimo la finestra. E de repente eu ouvi um som saindo do pé de limão. E da nulla sentivo un suono, un rumore che usciva dall'albero. E o som era mais ou menos assim. E il suono era più o meno così. E de repente E da nulla eu vi um limão puf, pulando do pé. ho visto un limone che è uscito e si è formato. E isso foi acontecendo durante a madrugada toda. Vários limões surgindo naquele limoeiro. Tutta la notte è successo così, tanti limoni sono sorsi in quell'albero. Porque é assim que um fruto cresce. De repente ele está lá no pé. Perché è così che il frutto cresce. Da nulla, da un attimo e cresce. É assim? Tu sei d'accordo? Então, não é eu contei, eu sei que eu fui muito convincente nessa história, mas não é real, tá? Lo so che sono stato così convincente, però questa storia non è vera. Um fruto ele cresce de uma forma natural, Perché il frutto cresce in una forma naturale, mas ele cresce, amém? ma cresce. O livro de Tiago, ele fala um pouco sobre isso. Il libro di Giacomo parla un po' di questo argomento. Ele fala sobre como nós temos uma fé verdadeira, Ci dice di come avere una fede vera, uma vida cristã que funciona. una vita cristiana che funziona. Eu indico você fazer a leitura desse livro que é pequeno, o livro de Tiago, quando você chegar em casa ainda hoje. Io ti raccomando ancora oggi a fare la lettura di questo libro che è così piccolo, di la lettera di Giacomo. Mas o interessante é que o livro de Tiago ele termina mostrando como este fruto cresce na vida de um homem e de uma mulher que temem ao Senhor. Ma è interessante perché alla fine Giacomo dice di come questo frutto cresce nella vita di un uomo o donna di Dio. Para você que vai ler esse livro e vai estudar, eu vou fazer um resuminho, em poucas palavras, dos 5 capítulos. Per tu che leggerai questo libro farò un riassunto di ogni capitolo velocemente. As coisas que eu anotei aqui. O primeiro capítulo fala sobre a fé e os desafios de uma vida cristã. Quindi il primo capitolo parla della fede e le sfide della vita cristiana. O segundo capítulo fala sobre uma fé que é manifestada nas nossas vidas. Il secondo capitolo parla di una fede che è manifesta nelle nostre vite. O capítulo 3 fala de uma fé que passa a tomar conta dos nossos comportamentos. Il capitolo 3 ci dice di una fede che prende sopravvento sui nostri comportamenti. O capítulo 4 fala de uma fé que nos torna submissos ao Senhor, Il 4 parla di una fede che ci fa essere sottomessi al Signore à vontade dele. e alla sua volontà. E o capítulo 5, E il capitolo 5, para fechar essa história, per chiudere tutta questa storia, fala de uma fé que é paciente. parla di una fede che è paziente. O livro, então, ele começa por algo bastante decisivo num processo de crescimento. Quindi il libro inizia per qualcosa di molto decisivo in questo processo di crescita. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Giacomo 1:2. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quindi ci dice così: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Bom, eu diria para vocês Quindi io vi direi que esse é um texto um pouco particular. è un testo un po' particolare. É difícil você pregar sobre esse texto. È difficile anche predicare su questo. A gente não encontra muitas carinhas felizes nesse momento, quando essa leitura é feita. Quando leggiamo questo non troviamo tante facce sorridenti così. Porque, fala a verdade, falar para alguém ficar alegre em meio a provações é algo assim que você precisa ter até coragem para falar para a pessoa. Perché ci vuole coraggio per dire a qualcuno: devi avere gioia nel momento della prova. Quando a pessoa está passando por uma provação, é difícil você falar para ela, olha, fica alegre. È difficile dire a una persona quando attraversa una prova: stai felice, stai allegro. Agora, é claro, a gente não precisa, em meio às nossas provações e lutas, a gente sair vibrando, né?
Certo che non è che dobbiamo stare lì celebrando quando attraversiamo le prove, vibrando com os desconfortos, com as coisas que estão nos atingindo, enfim. celebrando con le cose che ci fanno stare scomodi e ci raggiungono così. Mas o importante é nós entendermos o que está acontecendo neste processo. Ma l'importante è capire quello che sta succedendo in questo processo. E o que a Bíblia diz sobre a importância desse momento nosso de provação. E quello che la Bibbia dice su questo momento, l'importanza di questo momento. Porque a gente entende, no nosso relacionamento pessoal com Deus, Perché noi capiamo che nel nostro rapporto personale con Dio que existe uma bênção da parte do Senhor como nosso Pai sempre à nossa frente. che c'è una benedizione del Signore come nostro Padre che è sempre davanti a noi. Nós, muitas vezes, até enxergamos algumas coisas que a gente dá até a dica para Deus, né? Tante volte noi vediamo tante cose che anche possiamo dare lì uno spunto a Dio. Como Ele poderia, de repente, abrir uma porta para nós, já está na cara, que é só fazer aquilo e Tipo, vai dar tudo certo. Né? Consigliare a Dio, tu potresti aprire questa porta qui, qua, la posso vedere. Mas nem sempre é assim. Ma non è sempre così. Entendo que Deus, Ele nos abençoa de uma forma espiritual, Io capisco che Dio ci benedice di una forma spirituale, ou melhor, que Ele não pode nos abençoar naturalmente, o meglio che Lui non ci può benedire naturalmente, no natural, nell'aspetto naturale, além da onde nós já estamos espiritualmente. oltre di quello che noi siamo già nello spirituale. Vou explicar melhor. Spiegherò un po' meglio. Você daria para o seu filho de 3 anos a chave de um carro? Tu daresti al tuo figlio che ha 3 anni la chiave della tua macchina. Por quê? Perché? Porque ele não está preparado? Perché lui non è preparato. Mas aquilo não é bom? Ma quello non è buono. Ele não tem as perninhas para apertar lá o acelerador e o freio? Non ce l'ha le gambe per accelerare, per condurre. O Senhor sabe que, ou melhor, um pai sabe que se ele entregasse a chave de um carro para um filho de 3 anos, ou talvez até mais, né? 12, 14, 16. Il padre sa che si darebbe la chiave di una macchina nelle mani di un bambino che ha 3 anni o anche 12, 14. Ele pode se arrebentar com esse cara. Lui si può fare veramente male con questa macchina. Aquilo que parece ser bom, não vai ser bom. Quello che sembra buono in realtà non sarà buono. Bom, esse texto de Tiago, e todo o livro de Tiago, Questo testo di Giacomo e tutta la lettera di Giacomo ele vai nos ensinando que as dificuldades, que as tribulações ci insegna che le prove, le difficoltà, e as coisas que vão testando a nossa fé, le cose che provano la nostra fede, nós precisamos considerar como um motivo de alegria. noi dobbiamo considerare queste cose come un motivo di gioia. Você consegue dar um sorriso de alegria para alguém aí que Riesci a você fare, sabe que está vivendo uma provação, uma tribulação? riesci a fare un sorriso a qualcuno che sta attraversando una prova oggi, tu lo sai. Se você tiver, se você agora tiver no auge da sua coragem, Se tu adesso hai veramente così tanto coraggio, você vai falar para essa pessoa. tu dirai anche a questa persona. Agora você pode não falar, uma escolha é tua. Tu puoi anche non dirlo, è una scelta tua. Tudo, ó, essa é a frase, tá? Quindi è così la Você fai. pode pensar primeiro, depois você vira e fala. Pensa prima e poi dici. Tudo que está acontecendo com você, Tutto quello che sta succedendo con te, eu digo tudo é tudo, quando dico tutto è tutto, eu penso io penso que é Deus lidando com você. che è Dio che ti sta lavorando. Tem 1 hora pra falar, tem 1 hora pra falar. Poi dirlo. Agora, uma coisa, ainda tem níveis, né, de provação. E ci sono anche i livelli delle prove. Uma coisa e uma dificuldade é nós passarmos por tribulações quando a gente sabe que a gente, de alguma forma, está envolvido naquilo. Quindi una difficoltà è attraversare una tribolazione quando sappiamo che siamo coinvolti in quello. Quando a gente entende, de fato, que Deus está lidando com a gente. Quando noi sappiamo che attraverso di quello Dio ci sta veramente lavorando. Mas e quando a gente passa por situações difíceis, provações que a gente nem causou? Ma quando noi attraversiamo tribolazioni che non siamo neanche stati noi che abbiamo causato. Que você se sente inocente naquela história. E tu ti senti innocente in quella storia.
De repente você estava tendo um dia bom, Forse lì avevi una giornata così bella, um mês maravilhoso, un mese stupendo, e alguém faz alguma coisa. e qualcuno fa qualcosa E você cai junto na provação. e tu cadi insieme nella prova. Olha só, eu li uma estatística que diz Io ho letto una statistica che dice que 80% dos problemas que nós passamos são causados por outros. 80% dei problemi che noi attraversiamo sono causati da altre Quem persone. concorda com você? Né? Tu sei d'accordo? Ai, ai. Eu sei que nós não gostamos de passar por dificuldades, E né? io so che non ci piace attraversare le difficoltà, Mas o que a gente não pode ignorar é que essas coisas, essas provações, elas continuam acontecendo com a gente. ma non possiamo ignorare che continuano a succedere queste cose con Então a noi. gente tem dois caminhos. Quindi abbiamo due vie, due scelte. Um é fazer de conta que não está acontecendo nada. Uno, possiamo pensare, fare la finta di che non sta succedendo niente. E outra é a gente entender que está acontecendo alguma coisa e a gente tentar buscar um esclarecimento maior para aquilo. E l'altro è capire che sta succedendo e cercare un chiarimento su questo. Amém? Amen. Qual escolha você faz? E qual è la scelta che fai tu? Vamos então à escolha número 2, essa noite. Quindi andiamo questa sera nella 2. Talvez em uma outra oportunidade a gente fica numa 1, faz de conta que nada é nada Forse in un'altra opportunità scegliamo la 1 e facciamo finta che niente è niente. e vai para casa. E vai a casa e continua a vivere. Mas vamos entender, porque a Bíblia nos desafia nós termos como motivo de alegria essas situações que se passam com a Ma gente. cerchiamo di capire perché la Bibbia ci dice di essere gioiosi quando questo succede con noi. Então vamos lá, ainda em Tiago capítulo 1, olha só o versículo 3 e 4. Quindi Giacomo 1, versetti 3 e 4. Põe na tela aí, Pedro. Vai Paolo. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz paciência. Sapendo che la prova della nostra fede produce pazienza. E a paciência deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar qualquer coisa. E la pazienza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, completi, in nulla mancanti. Chegamos ao tema da palavra de hoje. Siamo arrivati al titolo di questa sera. Haja paciência. Abbiamo pazienza. Talvez você olhe para dentro de você agora e não encontra nada de paciência. Forse tu guardi dentro e non trovi niente di Zero. pazienza. Você gastou toda a paciência que você tinha. Tu hai speso tutta la pazienza. Quebrei a banca. Agora talvez feche teus olhos e lembra quando você tinha paciência, como era. Adesso chiudi gli occhi e ricordati di quando avevi pazienza, come era bello. Agora uma boa notícia para você que gastou toda a sua paciência e emprestou para o seu cônjuge. Ho una buona notizia per tu che hai speso tutta la tua pazienza, magari hai dato il tuo coniuge. Deus, ele cria algo onde não existe nada. Dio crea qualcosa dove non c'è niente. E nessa hora a gente vai apelar para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E questo momento andremo a Genesi 1:1. Diz assim, ó, era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Eu não trouxe o texto. Va bene, cerchiamo di tradurre un attimo Genesi 2, Genesi Todo 1. mundo sabe decor, né? Sì. Quindi era la terra era senza forma e vuota, e lo Spirito di Dio si muoveva sulle facce delle acque. E ha detto Dio, ci sia luce, e c'è stata la luce. Então hoje Deus diz para nós, haja paciência. Quindi Dio dice a noi oggi invece ci sia la pazienza. É claro que tem níveis de impaciência, não é verdade? Certo che ci sono livelli di impazienza. Quem se considera que é uma pessoa impaciente? Chi qua si considera una persona impaziente, senza pazienza? Você é do tipo, vamos tentar descobrir as características da impaciência. Quindi cerchiamo di capire le caratteristiche di una persona che non ha pazienza. Você é do tipo que, por exemplo, você está dentro do carro. Tu sei da quelle persone che, ad esempio, sei nella macchina Daí você está chegando em casa. e tu sei lì, stai arrivando a casa.
Uns 100 metros antes de chegar em casa, você já está com o controle remoto na mão. E 100 metri prima di arrivare a casa hai già il controllo del cancello nelle tue mani. Daí você chega em casa e é claro, tipo assim, todo mundo sabe que está chegando, porque todo mundo está dentro do carro, ok? Todo mundo sabe que está chegando, né? Tipo, diciamo che tutta la tua famiglia è dentro la macchina e tutti sanno che stiamo arrivando. 50 metros antes de chegar em casa, você já abriu o portão, porque o controle está na tua mão. E 50 metri prima di arrivare hai già aperto il cancello Daí você para o carro, e tu fermi la macchina, você desce o carro, scendi, fecha a porta. chiudi le porte E você já foi tirando o cinto, a hora que estava passando pelo portão. e tu hai già tolto la cintura molto prima. E daí de repente você olha pro carro, tá todo mundo lá pensando em tirar o cinto. E quando tu vedi tutti sono ancora che stanno pensando in come togliere la cintura. Alguém aqui fica impaciente com pessoas. Qualcuno qua non ha pazienza con persone. Isso acontece muito quando a gente gosta, por exemplo, de fazer as coisas de um determinado jeito. Questo succede tanto quando a noi ci piace fare le cose dalla nostra propria forma. Como você reage, Qual è la tua reazione? por exemplo, quando alguém que está te atendendo é um pouco lento? Quando qualcuno No supermercado. Quando qualcuno tipo sei in coda nel supermercato e quella persona diciamo che è lì in cassa è un po' lenta. A gente não consegue imaginar essa cena nos supermercados que a gente frequenta, né? Non riusciamo a immaginare questa scena nei supermercati che noi frequentiamo. Porque é o contrário. Aqui você chega no mercado, você tem 10 segundos para liquidar aquela fatura Perché in e Italia è un vão po' te empurrando para fora. In Italia è un po' diverso. Tu devi stare il cassa velocemente perché altrimenti tutti ti cacciano via. Eles são treinados para fazer o negócio fluir, né? Loro sono allenati per farti andare velocemente. Mas e se a pessoa que está na tua frente, lá no caixa do supermercado, Ma diciamo che c'è una persona davanti a te in cassa nel ela supermercato não colabora com essa e fluidez? diciamo che lei non coopera con questa fluidità. E ela chega e ela coloca a banana lá E lei arriva, mette lì la banana e ela não pesou a banana. e lei non ha ancora pesato. Ela travou todo o sistema. Lei tipo ha tolto il sistema. Ela acabou com tudo. Tipo ha fatto tutto finire. Isso acontece frequentemente com você? Questo succede tanto con te. Ou de repente, você está escolhendo a fila do pedágio. Tipo tu stai scegliendo lì quale casello entrare con la macchina. Você por acaso chega ao absurdo de começar a orar a Deus, qual filho eu pego? Forse tu arrivi all'assurdo di pregare Dio quale casello devo scegliere. Agora é interessante que de repente todas as opções que você faz travam. È interessante perché magari tutte le scelte che tu puoi fare sempre ci mette un sacco. Por que será? Perché sarebbe questa cosa? É fácil ter paciência? Quindi è facile avere pazienza? Eu trouxe uma frase aqui do Carlos Drummond de Andrade. Ho portato per voi una frase di uno scrittore portoghese brasiliano, Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: não é fácil ter paciência diante dos que têm excesso de paciência. Quindi lui dice così, non è facile avere pazienza davanti a persone che hanno tantissima pazienza. Agora, a gente na verdade vai entender o que é paciência. E adesso in realtà noi capiremo che cos'è la pazienza. Porque ela faz parte do fruto do Espírito. Perché la pazienza è parte del frutto dello Spirito, ti ricordi? Então ela é um pouco mais profunda do que essa paciência que muitas vezes a gente conversa e fala. Quindi è un po' più profondo di questa pazienza che tante volte noi parliamo così. A palavra paciência ela tem origem latina. La parola pazienza ha la sua origine nel latino A palavra latina é patientia. e in latino è É patienza. così. Paziente. O conceito da palavra original. E il concetto della parola originale, Olha só, a capacidade de um sujeito para tolerar la capacità di un soggetto, una persona di tollerare ou apoiar uma situação o appoggiare una situazione sem experimentar ansiedade, senza sperimentare ansia, perturbação, perturbazione, cansaço, fatica, mas, però, vírgula, por outro lado, da un'altra parte, sem passividade. senza passività. Um erro comum é nós confundirmos a paciência com a
passividade. C'è un errore comune che noi quando confondiamo la pazienza con la passività. Talvez até com a falta de compromisso com aquilo que está acontecendo. Magari anche con la mancanza di impegno con quello che sta succedendo. Porque você acha que se paciência fizesse parte do fruto do Espírito, Perché tu pensi che se la pazienza fosse parte del frutto dello Spirito, em situações de grandes desafios e in provações, situazioni di sfide, di prove, você apenas sentaria e deixaria as coisas acontecerem? tu pensi che la pazienza sarebbe solo sederti e lasciare andare? O conceito da palavra paciência Il concetto della parola pazienza é sinônimo de força, è sinonimo di forza, perseverança perseveranza e, atenção, e attenzione, crescimento. crescita. A paciência, ela não tem a ver com fugir, La pazienza non c'entra con scappare, mas tem a ver com você ser firme, ma c'entra con stare lì fermi, disciplinado disciplinato e estar comprometido até o fim. e avere l'impegno di andare fino alla fine. Mesmo que em alguns momentos é vontade a gente fugir para o futuro. Anche se tante volte la nostra voglia è scappare al futuro. Você pensa isso às vezes? Fala, olha, eu podia... Deus, tá tudo bem. Tu non pensi questo tante volte, Dio, ma tutto sta bene. Eu sei que vai dar tudo certo. Lo so che alla fine tutto andrà bene. Eu sei que o Senhor controla todas as coisas muito bem. Io so che tu stai controllando ogni cosa così bene. A gente podia dar uma acelerada nesse processo um po' lento. Magari possiamo accelerare un po' questo processo un po' lento. Mas parece que essa nunca é a ideia de Deus. Ma sembra che questa non è mai l'idea di Dio. Então a passividade Quindi la passività é diferente da paciência. è diversa dalla pazienza. A passividade ela é estática, ela não reage. La passività non reage, è statica. Agora olha só, quando nós não reagimos, Quando noi non abbiamo reazione, por exemplo, quando estamos passando por uma situação difícil, tipo quando affrontiamo qualcosa di difficile, nós podemos sofrer noi possiamo soffrire uma avassaladora una avasallatrice, non so se esiste questa parola. Fallo tranquillo. uma avassaladora alteração do nosso humor, Un cambiamento grosso del nostro umore, caracterizado por uma desesperança caratterizzato da una mancanza di speranza e até mesmo um desencanto com as situações. e anche una mancanza di speranza. E quando isso vai acontecendo, a passividade, não a paciência, Quindi parliamo della passività, quando succede questo, em meio a momentos importantes que a gente vive, in mezzo a momenti importanti che viviamo, e a gente deixa a passividade tomar conta, não a paciência, e noi lasciamo la passività che prende il sopravvento, se nós não tomarmos cuidados, a gente pode se aproximar muito perto de uma depressão. se noi non siamo attenti possiamo avvicinarci anche alla depressione, Porque a situação está acontecendo, perché la situazione sta succedendo ela está vindo forte contra a gente, e qualcosa di forte viene contro a noi. gente entende que é uma provação, Noi capiamo che è una prova, mas se simplesmente a gente fica parado neste lugar de aprovação, ma se noi siamo solo fermi davanti alla prova, de uma forma passiva, di una forma passiva, essas coisas elas podem tomar um lugar muito grande em nós. queste cose possono prendere un luogo grande dentro di noi. Por quê? Perché? Porque a paciência, Perché la pazienza, nessa hora de provação, nel momento della prova, ela precisa existir dentro de nós. deve stare lì dentro di noi. E mais, E anche di é più. nessa hora que a paciência ela precisa crescer. È in questo momento che la pazienza deve crescere. Lembrando que ela faz parte do fruto do Espírito. Ci dobbiamo ricordare che la pazienza dentro è parte del frutto dello Spirito. Olha só ainda sobre essas definições da paciência. Anche su queste definizioni della pazienza. A palavra paciência, quando a gente estuda no original grego, La parola pazienza, quando studiamo nell'originale del greco, diz que ela só cresce em meio a provações. dice che soltanto cresce in mezzo alle prove. E aí onde a gente chega num lugar muito decisivo para a nossa vida cristã. È lì che noi vediamo un luogo così importante nella nostra vita cristiana. E é isso que Tiago vai tratando nesse livro. È di questo che parla Giacomo qua nel suo libro.
Porque as provações, elas são liberadas por Deus Perché le prove sono rilasciate, permesse da Dio, para trazer um crescimento do fruto dele em nós. per portare a una crescita del suo frutto dentro di noi. E a Bíblia diz que seria impossível de outra forma. E la Bibbia dice che sarebbe impossibile da un'altra forma. A sua paciência, ela crescer se essas situações elas não fossem liberadas. La sua pazienza non potrebbe crescere senza queste situazioni. Agora, é muito interessante que ainda essa definição paciência, da palavra paciência no grego, È così interessante perché la definizione originale del greco significa permanecer embaixo, significa stare sotto, na umidade. in un posto di umiltà. E humildade siamo noi, né? In umiltà siamo noi, Tudo humilde. tutti umili. Aqui a gente chega no creme de la creme da definição da paciência. E qua arriviamo al punto più alto della definizione di pazienza. A humildade, L'umiltà ela me faz entender mi fa capire que as situações que Deus libera para eu passar che le situazioni che Dio rilascia perché io devo attraversare são necessárias porque eu preciso crescer. sono necessarie perché io devo crescere. Agora, quem consegue formular esse pensamento? Ma chi riesce a avere questo pensiero? Uma pessoa humilde. Una persona umile. Humilde? Muito estranho. Porque se você Perché se tu não alcançar isso da parte de Deus, se tu non raggiungi questo da parte di Dio, você não consegue entrar, não é verdade? tu non riesci ad entrare. Só que para isso precisa de fato ter humildade. Ma per farlo ci vuole veramente umiltà. A humildade me faz entender então essas coisas que estão acontecendo comigo e que elas são necessárias. L'umiltà mi fa capire che queste cose che succedono sono necessarie E que todas essas provações, e che tutte queste prove elas estão cooperando para isso. hanno un proposito. Quando o fruto do Espírito cresce, E quando il frutto dello Spirito cresce, eu cresço. io cresco. E daí existe algo como propósito de Deus maior em toda essa situação. E c'è qualcosa di un proposito più grande dalla parte di Dio. Mas depende de uma postura, de uma posição de humildade. E questo dipende da una posizione di umiltà nostra. Amém? Amém. Deixar as situações que estão acontecendo com você de fato mexer com você naquilo que Deus deseja que Lasciare ela mexa, con che queste situazioni possano lavorare dove Dio vuole lavorare in te. aquilo que Deus quer trabalhar com você Quello che Dio vuole lavorare insieme a te, através das situações. attraverso le situazioni. Provérbios 16:32 Proverbi 16:32 diz o seguinte: ci dice così: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. chi è paziente vale più di un forte guerriero e chi domina il suo spirito vale più di chi cattura una città. Então, uma pessoa humilde, ela cresce. Quindi una persona umile cresce, Por quê? Porque o fruto do Espírito cresce dentro dela. perché il frutto dello spirito cresce dentro di lei. Isso não acontece com uma pessoa desumilde. E questo non capita con una persona che è orgogliosa. Uma pessoa desumilde, Una persona orgogliosa desumilde, cara, ela morre agarrada em algumas tabuinhas. muore caldo. Nossa, Umas tabuinhas. tábuas. Piccola. Pezzi di legno. Muore che è attaccata a pezzi di legno, diciamo. Ela pode morrer, por exemplo, agarrada no entendimento que ela tem da situação que está acontecendo. Muore aggrappata a altre cose, come alla sua comprensione di quello che sta succedendo. E ela não abre mão, ela acha que ela está certa. E non lascia andare la sua ragione. Pensa che ha sempre la ragione. Que as situações que estão acontecendo são injustas. Che le situazioni che stanno succedendo sono ingiuste. Essa é uma boa tábua para morrer abraçado, a tábua da justiça própria. E questo è qualcosa veramente perfetto perché tu possa morire aggrappato a questo. Então é interessante esse desenho que o livro de Tiago vai mostrando para nós È interessante quello che Giacomo disegna per noi. sobre essas provações que ele ensina que são necessárias nós passarmos Sulle prove che lui insegna che sono necessarie che attraversiamo.
Mas ele mostra que isso a gente precisa, para alcançar essa experiência com Deus, a gente precisa se quebrantar. Lui ci insegna che perché possiamo raggiungere questa esperienza con Dio ci dobbiamo annullare, Para que ela, de fato, ela cause aquilo que precisa causar dentro de nós. perché questo possa avere un effetto come vuole Dio dentro di noi. E ele finaliza, Tiago, toda essa história no capítulo 5, E Giacomo finisce tutto questo nel capitolo 5, quando ele fala, então, finalmente da fé paciente. quando dice finalmente della fede paziente. Olha só, capítulo 5, versículo 7. Lui dice nel capitolo 5, il versetto 7. Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Paciência. Pazienza. O agricultor, ele coloca sementes. L'agricoltore mette i semi. E o que ele precisa fazer? E che cosa deve fare? Aguardar. Aspettare. Só que ele não pode aguardar com passividade. Ma non può fare quello con passività. Ele precisa aguardar esse crescimento com paciência. Lui deve aspettare questa crescita con pazienza. Porque ele precisa continuar fazendo aquilo que é preciso ser feito. Perché lui deve stare a fare quello che deve fare. Mesmo quando não se vê ainda o fruto. Anche quando non vede il frutto. Mesmo quando ainda aquilo não está aparente. Anche quando le cose non sono apparenti. Tiago, ele relaciona essa história porque nós precisamos mesmo assim continuar fazendo aquilo que Deus nos já mostrou. Giacomo scrive questo perché noi dobbiamo continuare a fare quello che Dio ci ha già fatto vedere che dobbiamo fare. Ele rega, Quindi l'agricoltore va lì e annaffia la pianta, ele tira as ervas daninhas. toglie quelle erbe che fanno male. A primeira semana não aparece La nada. prima settimana non c'è niente, Segunda semana não aparece nada. seconda settimana anche ancora A niente. gente até está passando por uma experiência agora, né? E noi stiamo avendo anche noi questa A minha esperienza. sogra estava em casa, ela passou muito tempo em casa, né? Uns 30 dias. Mia suocera è stata a casa per un bel tempo, Isso é bom, 30 giorni, che è una cosa veramente buona, é um belo tempo. un bel tempo. E daí no finalzinho da estadia dela, E quindi alla fine quando ci stava lasciando, a gente tem lá na frente de casa, no jardim, um vaso bem grande. noi abbiamo un vaso grande davanti a casa. E nós dois, eu e minha sogra, a gente sempre... Nós separamos esse vaso em 4 Quindi io insieme alla mia suocera abbiamo fatto lì una divisione in 4 e a gente semeou naquela terra 4 sementes diferentes, né? e noi abbiamo seminato in quella terra 4 tipi di semi diversi. E eu ficava pegando no pé dela, porque ela que semeou, ela me ensinou, né, a fazer a semeadura daquelas plantinhas. Io scherzavo con lei perché lei mi ha insegnato a seminare, a fare quello. Eu ia lá fora depois de 1 hora e falava, pô, não cresceu nada esse Io negócio. scherzavo con lei e dicevo, ma è già stata già un'ora e non è cresciuto niente. No outro dia eu chamei ela lá fora e falei, ó, não nasce, não cresceu, você não soube plantar direito. E l'altro giorno ho detto, guarda, non cresce niente, non hai fatto bene questa cosa. Mas paciência. Ma la pazienza. Aqui, a gente também, nesse texto de Tiago, a gente consegue entender mais um nível de profundidade dessa palavra. Qua in Giacomo possiamo capire un altro livello di profondità di questa parola. Que está dentro da paciência, que é a expectativa. Che è dentro la pazienza che è aspettativa. Que volta e tem tudo a ver com a fé, de novo. Che c'entra con la fede. Então a paciência, Quindi la pazienza, como fruto do Espírito, come un frutto dello Spirito, fala de uma atitude que nós precisamos ter com aquilo que já foi revelado para nós. ci parla di un'attitudine che noi dobbiamo avere d'accordo con quello che è stato rivelato a noi. Mas também uma expectativa, porque algo vai acontecer. Ma anche un'aspettativa perché qualcosa succederà. Mesmo que ainda a situação não está visível, Anche se la situazione non è ancora visibile. porque existe uma expectativa dentro de nós. Perché c'è un'aspettativa dentro di noi. Porque é importante nós entendermos essa sequência da paciência. Perché è importante capire
questo crescere, questa sequenza della pazienza. Em primeiro lugar, resumindo tudo isso. Primo, quindi facendo un riassunto di tutto questo. Primeiro, eu entendo que todas as provações que eu estou passando, Per primo capisco che tutte le prove che io sto affrontando elas foram liberadas por Deus sono state permesse da Dio e fazem parte de plano da parte do Senhor. e sono parte di un piano da Dio, Processo dele que iniciou em mim. un processo di Dio che è iniziato in me. Se lembre para que nós fôssemos ajustados ou transformados à sua imagem. Ricordati perché possiamo essere trasformati alla sua immagine. Em segundo lugar, quando eu entendo a paciência, Quindi secondamente, quando capisco la pazienza, eu passo a não ficar mais passivo às provações, non sto più passivo davanti alle situazioni, mas eu busco reagir, ma io cerco la giusta reazione, respondendo com ações. rispondere con azioni. A provação, ela não me paralisa, La prova non mi paralizza, ela não me mobiliza, non mi fa stare immobile, pelo contrário, ma al contrario, eu cresço, io cresco porque eu permito que o trabalho da parte do Senhor seja feito em mim. perché io permetto che il lavoro dalla parte di Dio sia fatto in me. Amém? Amém. Amém. Amen. Talvez algumas situações nesse exato momento você esteja passando, E forse oggi tu stai affrontando situazioni que você pode classificar essas situações como provações. che puoi dire che queste situazioni sono prove. Agora, esse primeiro versículo, o versículo 2 do capítulo 1 que nós lemos, Questo versetto 2 del capitolo 1 che abbiamo letto, tem algo aqui que é muito forte até para nós. c'è qualcosa di molto forte per noi qua. A Bíblia diz que quando nós passamos a ter esta paciência em nós, La Bibbia dice che quando noi abbiamo questa pazienza in noi, nós não temos mais falta de nada. non abbiamo più mancanza di nulla, non siamo in nulla mancanti. Agora, se pelo contrário, se você percebe que está faltando paciência para você, Ma se tu oggi vedi, ti accorgi che manca pazienza per te, esse texto também esclarece que você está incompleto la Bibbia ci dice che tu sei anche incompleto e o fruto todo ele precisa crescer em você. e tutto il frutto deve crescere in te. Amém? Amém. E nós não podemos orar para que você cresça em paciência como aquele meu pé de limão Noi non possiamo lá da pregare, chácara. pregare perché tu possa crescere in pazienza come quella storia dell'albero che ho raccontato. Do dia para a noite, de repente, ou na verdade nesse exato momento, você ter a paciência instantaneamente do tamanho que Deus quer que ela seja na tua vida. Tipo da un giorno all'altro che tu hai tutta la pazienza che Dio vuole che tu abbia. Mas nós podemos orar sim, Ma noi possiamo pregare invece para que essa voz criadora do Senhor, perché questa voce che crea del Signore ela nos ajude. ci possa aiutare. Onde nós não estamos mais enxergando este fruto em nós, ou essa parte desse fruto em nós. Dove oggi non stiamo vedendo questa parte del frutto dello Spirito in noi. Que Ele nos ajude a trazer uma água, talvez da parte dos céus, Che Lui ci possa aiutare portando la sua acqua dal cielo. e que esse fruto ele possa começar a novamente se desenvolver em nós. Perché questo frutto si possa di nuovo svilupparsi dentro di noi. Amém. Amém? Queria que você deixasse as suas coisas de lado. Quindi ti invito a lasciare le tue cose un attimo da parte. Nós vamos orar sobre isso. Noi pregheremo su questa cosa. Eu sei que essa é uma oração, mais uma vez, que é muito particular, muito pessoal, Io so che questa è una preghiera molto personale, mas às vezes a gente entende um pouco errado essa postura que a gente precisa ter diante desse esclarecimento que a palavra traz. tante volte noi capiamo questa posizione che dobbiamo avere di una forma sbagliata. Porque às vezes você não ora por paciência, Perché tante volte tu non preghi per pazienza, porque você sabe que tribulações, provações serão liberadas. perché tu sai che Dio rilascerà prove per te. Mas na verdade, Ma in verità as coisas elas já estão acontecendo. le cose stanno già succedendo.
Então é simples nós orarmos sim, Quindi è semplice pregare para que Deus nos ajude a nós crescermos em paciência como parte desse fruto, perché Dio ci possa aiutare a avere più pazienza come parte di questo frutto, porque isso precisa crescer em nós. perché questo deve crescere in noi. Isso faz parte do plano total que Ele tem para nós de crescimento. Questo è parte del suo piano generale per noi di crescita. Essa paciência do fruto do Espírito, ela precisa crescer em nós. Questa pazienza del frutto dello Spirito deve crescere in noi. Amém? Amém. Então Amém. faz o seguinte, fecha os teus olhos.